Fala moçada, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa aula de crimes contra a honra. Lembrando que nossos encontros online anteriores nós vimos o crime de calúnia, vimos o crime de difamação e hoje nós vamos finalizar a matéria relativa aos crimes contra a honra e hoje nós veremos o crime de injúria, ok? Antes de adentrarmos no artigo 140, que trata especificamente do crime de injúria, vamos só relembrar a questão da honra, que é importante, tá? Foi tratada na aula de calúnia, foi tratada na aula de difamação e vai ser relembrada agora na aula de injúria. A honra, o que é a honra, Saulo? A honra é um atributo da personalidade. Então só tem honra quem tem personalidade. Só tem personalidade um ser humano com vida. A pessoa depois que falece não é nem pessoa, é cadáver, correto? Então pessoa é igual a personalidade. Personalidade deriva diversos atributos, dentre eles a privacidade, a integridade, a honra, ok? Muito bem. Então a gente tem a honra. A honra se divide em duas espécies. Eu tenho a honra objetiva, eu tenho a honra subjetiva. Foram tratadas nas nossas aulas anteriores. O que é a honra objetiva? Rapidamente, a honra objetiva é a imagem que a pessoa tem perante a sociedade que ela vive. Então, honra objetiva é igual a reputação, né? É a imagem de alguém perante a sociedade. E vimos que a calúnia e que a difamação, ela protege a honra objetiva, perfeito? E veremos agora também sobre a honra subjetiva. O que é a honra subjetiva? A honra subjetiva é o que cada um pensa de si próprio. Olha bem, a honra objetiva é o que a sociedade pensa de um indivíduo. Então é a reputação. A honra subjetiva é o que cada um pensa de si mesmo. E essa honra subjetiva se divide em duas subespécies. Eu tenho a honra subjetiva dignidade e a honra subjetiva decoro. O que é dignidade e o que é o decoro? A dignidade são os aspectos morais do indivíduo. Então, chamar o indivíduo de desonesto, de trapaceiro, por exemplo, eu estou ferindo a honra, dignidade dele. Eu tenho também a honra subjetiva, anota aí, honra subjetiva decoro. O que é a honra subjetiva decoro? Decoro são os aspectos físicos, os aspectos intelectuais de alguém. Então, você chamar alguém de, por exemplo, de burro, de ignorante, não é? Você está ofendendo o quê? O aspecto intelectual daquela pessoa, correto? Então, a injúria é isso. A injúria é ofender, não é? Com a nítida intenção. Injuriar consiste em ofender com a nítida intenção a dignidade ou o decoro de alguém. Perfeito? E onde está previsto o crime de injúria? Está lá no artigo 140 do Código Penal. Então, vamos no artigo 140 para que nós possamos fazer uma leitura. Correto? Vamos lá. Fala o artigo 140. O artigo 140 diz o seguinte: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Então, vai no seu código aí e sublinha 3 palavras: ofendendo-lhe dignidade e decoro. São as 3 palavras importantes aí para a gente conseguir enxergar com nitidez o crime de injúria, correto? Detenção de 1 a 6 meses ou multa. O artigo 140 tem também 3 parágrafos. Nós veremos esses parágrafos ao longo desta aula de hoje, correto? Então, vamos começar então. Tá. Qual que é o bem jurídico? Então, põe aí, bem jurídico protegido no crime de injúria. O bem jurídico protegido no crime de injúria é diferente do bem jurídico protegido na calúnia e na difamação, tá bom? Por quê? Porque na calúnia e na difamação, o bem jurídico protegido é a honra objetiva. Então, na calúnia, na difamação, o que se protege é a reputação do indivíduo. Na injúria, o que se protege é a honra subjetiva do indivíduo. É o que o indivíduo pensa de si próprio.
é a dignidade pessoal do indivíduo, é o decoro pessoal do indivíduo, é o que ele acha de si mesmo, tá bom? Então é diferente, tá bom? O bem jurídico protegido no crime de injúria é a honra subjetiva, que pode ser dignidade ou que pode ser decoro. Dignidade são os aspectos morais. Decoro são os aspectos físicos ou os aspectos ou aspecto intelectual. Correto? Muito bem. Sujeito ativo. Então coloca aí, sujeito ativo do crime de injúria. Quem pode ser autor do crime de injúria? Qualquer pessoa. Se é qualquer pessoa, eu já estou deduzindo que é um crime comum. Ou seja, crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Muito bem. Quem é vítima? Qual que é o sujeito passivo do crime de injúria? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser vítima do crime de injúria. Registra. Não há que se falar em crime de injúria contra morto. Então, correto? Eu tenho o crime de calúnia contra os mortos. Tá? Lembrando lá no artigo 138 que trata disso. Então existe o crime de calúnia contra os mortos, embora a vítima não seja o morto. A vítima são os parentes do falecido, correto? Na injúria, não há que se falar em crime de injúria contra os mortos, correto? Muito bem. Elemento subjetivo do crime de injúria. Ou seja, o crime de injúria ele é punido com dolo, culpa, dolo e culpa. Muito fácil, é um artigo simples, redação enxuta. Ali a gente já percebe que o crime de injúria é doloso. E aí, uma observação muito importante. Poxa, Saulo, então o que é injúria? Olha, a injúria é se você, por exemplo, xingar as pessoas. O xingamento é injúria. Seu idiota, seu burro, seu incompetente, seu analfabeto, feioso, ignorante, pezão, né? Enfim, ofender a pessoa com relação aos aspectos físicos, os aspectos intelectuais, morais, difere da difamação, da calúnia. Na difamação e na calúnia, eu estou narrando os fatos. Existem fatos. Fulano de tal, no dia tal, roubou o supermercado, sendo que não roubou, né? Fulano de tal, no dia tal, não cumpriu corretamente com a sua função. Enfim, eu estou narrando o fato na difamação e na calúnia. Sendo que na calúnia o fato é fato criminoso, correto? E na injúria, narrativa de fatos? Não. Então eu vou entender a partir de hoje para não cometer mais equívoco. Injúria, xingamentos, ofensas aos aspectos físicos de alguém, intelectual ou moral. Ah, seu analfabeto, seu idiota, seu ignorante, seu incompetente, seu lerdo, feioso. Isso é injúria. Entendeu? Ah, então eu não posso mais criticar determinada pessoa? Eu não posso falar que o texto que determinada pessoa elaborou é um texto mal elaborado, sem conteúdo, né? Eu não posso mais criticar uma obra de arte, por exemplo. Eu não posso chegar a ver um quadro e falar, nossa, que quadro ridículo. Espera aí, vamos entender então. O elemento subjetivo da injúria é o dolo, ou seja, a intenção de ofender a honra subjetiva da vítima. Agora, essa intenção de ofender tem que ficar clara, tem que ficar o quê? Transparente. Existe um artigo no Código Penal que ele faz algumas ressalvas. Lá no artigo 142, ele tem uma observação muito importante para a gente ver e ajuda a raciocinar. Olha, nós veremos que existem situações onde, se houver troca de ofensas, onde houver comentários, críticas desfavoráveis, não configura crime. Então, olha bem, o que é injúria? É querer ofender a honra subjetiva da vítima. Perfeito? Tem que ser de maneira clara. Muito bem. Mas e como é que fica o direito de manifestação consagrado na Constituição?
Muito bem. Vamos lá. Lá no artigo 142 fala no inciso 1 que em juízo ofensas trocadas entre as partes não configura difamação e nem injúria. Não é? Então, por exemplo, um júri, está ocorrendo um júri onde um promotor e um advogado, ambos com os ânimos aflorados, discutindo as suas teses, um acaba ofendendo o outro. O senhor é um irresponsável, o senhor é um incompetente. Muito bem. Chamar alguém de irresponsável e de incompetente configura crime de injúria. Mas se essa ofensa foi feita discutindo uma tese jurídica, né, no âmbito de um processo, não configura. Olha só, artigo 142. Não constitui injúria ou difamação a ofensa irrogada, a ofensa feita em juízo, na discussão de causa, de uma causa, na discussão da causa, pela parte ou pelo seu procurador. Ok? Uma outra situação muito importante. Críticas desfavoráveis a algum texto, uma obra literária, uma peça de arte ou um estudo científico também não configura difamação e não configura injúria, desde que essa crítica desfavorável seja equilibrada, não seja uma crítica exagerada, onde se demonstre, na verdade, que a intenção não era de fazer um comentário negativo sobre o texto, mas a intenção, no fundo, era ofender, atingir o autor daquele texto, atingir a honra subjetiva daquele texto. Então, olha só, o que fala o artigo 142? Também não constitui injúria ou difamação a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou de difamar. Então eu posso muito bem ler um texto, por exemplo, em uma rede social e fazer um comentário desfavorável, um comentário negativo àquele texto, dizer que eu não gostei daquele texto, que aquele texto não tem conteúdo, que aquele texto não guarda pertinência com a realidade e que o autor daquele texto está amplamente enganado. Muito bem, está equivocado. Eu fiz um comentário desfavorável a um texto. Agora, usei comentários equilibrados para desabonar o texto. Agora, naquele texto que eu vejo numa rede social, por exemplo, eu chego e falo, olha, esse texto aqui é de um burro. Quem escreveu isso aqui não tem conhecimento sobre a matéria, é um ignorante, está querendo, na verdade, induzir as pessoas a erro. Espera aí. Olha que a forma de comentar negativamente o texto foi diferente. Além de desconsiderar o texto, ficou evidente que a minha fala tinha a intenção também de atingir a honra subjetiva do autor do texto. Nesse caso, configura crime de injúria, poderia configurar crime de difamação, conforme o conteúdo da fala. Ok? E uma terceira situação onde não configura injúria e também não configura difamação. O conceito desfavorável prestado por funcionários públicos no exercício do seu dever de ofício. Correto? Muito bem? Tranquilo aí. E o parágrafo único fala do fofoqueiro, ou seja, quem é sabedor da injúria, não é, acaba propalando, divulgando aquela injúria. Correto aí, gente? Muito bem. Voltando aqui, o que a gente vai falar agora? Muito bem. Ficou claro que o elemento subjetivo da injúria é o dolo. Qual dolo, Saulo? O dolo claro, o dolo nítido e transparente, com a intenção de ofender a honra subjetiva da vítima. Então, qualquer comentário negativo que eu faço com relação a alguém configura crime de injúria? Em regra, sim. Mas eu terei 3 situações que não configurarão crime de injúria e nem crime de difamação. Está no artigo 142, não é? Ofensas rogadas em juízo na discussão de uma causa, comentários, críticas negativas a uma peça literária, uma peça artística, uma peça científica, né? E o comentário feito por funcionário público no exercício da sua função relativa ao seu ofício também. Registrado isso aí? Muito bem. Tá.
O crime de injúria, Saulo, admite tentativa? O raciocínio é o mesmo. O crime de injúria admite tentativa se a injúria não for verbal, for por escrito. Por exemplo, um aplicativo, correto? Por um texto, aí sim, admite tentativa, o texto não chega, a mensagem do aplicativo não chegou. Agora, a injúria verbal, assim como a calúnia verbal e a difamação verbal, não toleram, não admite a modalidade tentada, ok? Vem agora aí e faz um asterisco. A injúria, diferente da calúnia e diferente da difamação, não precisa ser cometida, não precisa atingir várias pessoas. As pessoas não precisam ficar sabendo. Basta que o autor e a vítima estejam ali. Se a vítima toma conhecimento, né, da injúria, dos comentários negativos, das ofensas que o autor fez com relação a ela, configurou o crime de injúria. Por quê? Porque o bem jurídico protegido no crime de injúria é o que a própria vítima pensa de si próprio. Diferente da difamação, diferente da calúnia, que para acontecer é necessário que aqueles comentários cheguem a uma determinada quantidade de pessoas. Porque na calúnia e na difamação, a honra protegida é a honra objetiva, é a reputação de alguém perante a sociedade. Então é necessário que a sociedade tome conhecimento daquelas ofensas. Na injúria, não. Na injúria, o bem jurídico protegido é a honra subjetiva, é o que a vítima pensa de si própria. Então, se o autor ofende a vítima verbalmente, só os dois presentes ali já configurou o crime de injúria, porque atingiu a sua dignidade ou seu decoro conforme a fala do autor. Correto aí? Fácil? Muito bem. Olha só. Vamos agora para o artigo 140, parágrafo 1º. Parágrafo 1º cita duas situações onde o juiz pode deixar de aplicar a pena a quem pratica injúria contra o outro, quando quando a própria vítima provocou o autor. Então, o que acontece? Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Quando a troca de ofensas, por exemplo, correto? O inciso 2 complementa, quando há uma retorção imediata, uma resposta imediata. Então, se, por exemplo, alguém me chamou de idiota, eu chamo aquela pessoa de burro, não há que se falar em crime de injúria, porque houve uma troca imediata de ofensas à dignidade, ao decoro entre os envolvidos ali. Perfeito? Muito bem. Vamos agora colocar no parágrafo 2º o seguinte, ó, importante. Vai colocar assim, injúria real. Importante. Olha bem. O que fala o parágrafo 2º? Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelos meios empregados, se considerem aviltantes, afrontosos, humilhantes. Sublinha aviltantes aí. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa além da pena correspondente à violência. Olha só, eu tenho lá no artigo 140, no caput, a injúria simples. O que é injúria simples? Pena de 1 a 6 meses. E agora aqui eu tenho uma chamada injúria qualificada. É a injúria real. Olha só, a pena não é mais de 1 a 6 meses, é de 3 meses a 1 ano. O que vai qualificar? O que transformou a pena que era de 1 a 6 meses a uma pena de 3 meses a 1 ano? O fato da injúria ser praticada utilizando de violência, de vias de fato. Violência ou via de fato que seja afrontosa, que seja aviltante, que seja humilhante. A intenção do autor é de humilhar a vítima. Como assim, Saulo? O que é injúria real? Eu vou entender de maneira muito fácil. Olha só, imagine a seguinte situação. Um indivíduo alto, forte, né, aproxima de um outro indivíduo baixo, mais fraco fisicamente, a complexão física menor, e esse maior chega no rosto do menor
e dá um tapa de leve. Aquele tapa de leve, não com a intenção de lesionar, mas com a intenção de humilhar. Tipo assim, olha, estou dando um tapa no seu rosto e você não vai revidar porque você não tem força física para revidar. Eu quero humilhar. Então, o que o indivíduo está fazendo na verdade? Ele está chamando o outro de fraco, né? Está humilhando. Um outro exemplo, uma pessoa chega próximo da outra, né? Um indivíduo forte, por exemplo, chega perto de um indivíduo fraco e vai com uma pinça e puxa o fio do bigode dele. Olha, vou puxar esse fio desse bigode aqui, vou te humilhar, você não é um homem, não fala nada. Chega e puxa. Puxa o fio do bigode. O que ele está dizendo de maneira implícita, silenciosa? Olha, você é um fraco, eu estou puxando o fio do seu bigode e você não vai fazer nada, não tem coragem. Acabou chamando a vítima de fraco, de medroso. Isso que é a injúria real. A injúria real é quando o autor ele não necessariamente ofende a vítima com fala, com verbos, com palavras. Ele ofende a vítima com gestos, com contato físico, com lesões leves ou graves que seja, com vias de fato, onde aquela via de fato, onde aquele contato físico com a vítima demonstra que a intenção clara dele era de humilhar a vítima. Poxa, você imagina o seguinte, estão algumas pessoas reunidas, uma aproxima da outra e ao se aproximar da outra, dá um tapa de leve na cara da outra. Não é intenção lesionar. Aquele tapa demonstrou que, olha, estou te dando tapa, estou te ofendendo a sua integridade física, você é um fraco, um medroso e não vai revidar. Fez a mesma coisa. Então acabou ofendendo o quê? A dignidade, o decoro daquela pessoa que tomou um tapa no rosto. Entendeu? Então a injúria real é o quê? A injúria real é aquela praticada com contato físico, onde o contato físico pode até lesionar. Se lesionar, se causar hematomas, o indivíduo pode responder também por aquelas lesões corporais, pela via de fato. Mas, na verdade, a injúria real é aquela praticada com um contato físico, onde a intenção não era nem de machucar, a intenção é de humilhar, de ser aviltante naquele contato físico. É um exemplo claro, né? Ele puxa o bigode do indivíduo. Poxa, eu chego lado perto de uma pessoa com uma pinça e puxo o bigode daquele indivíduo. O que eu estou fazendo? Você é um fraco, você é um frouxo, você é um medroso. Eu acabei de puxar o seu bigode e você não vai fazer nada, porque você tem medo. Né? Quer dizer, com um gesto, eu ofendi a honra subjetiva do indivíduo. Entenderam isso aí? Então, isso que é injúria real. E se nesse contato físico resultar em alguma lesão na vítima, tudo bem. O autor vai responder, além da injúria real, vai responder em concurso de crimes com a lesão praticada, seja ela leve, seja ela grave, seja ela gravíssima, ou com a via de fato praticada. Entenderam isso aí? Fácil? Então, qual a diferença da injúria simples para a injúria real? A injúria simples é ofender a dignidade, o decoro de alguém com palavras, com escritos. E a injúria real é ofender a dignidade de alguém, o decoro de alguém com contato físico. Mas um contato físico cuja finalidade é exatamente de humilhar a vítima. Chamar a vítima de maneira silenciosa de fraco, de medroso, de covarde. Entenderam isso aí? Bacana? Muito bem. Então, onde está tratando a injúria real? A injúria real está prevista no artigo 140, parágrafo 2º do Código Penal. Fácil isso aí? Muito bem. Vamos continuar então agora. O artigo 140 tem também um parágrafo 3º. Se você colocou no parágrafo 2º importante, que eu disse para você colocar importante, coloca no parágrafo 3º agora, importantíssimo. Olha bem, o parágrafo 3º é importantíssimo. Vejo inúmeros profissionais do direito passarem vergonha em rede nacional por causa desse parágrafo 3º. O que ele fala do parágrafo 3º? Se a injúria consiste
na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena é de 1 a 3 anos e multa. Olha que questão importante. O que é essa injúria? Essa é a chamada injúria racial. O que é injúria racial? É ofender uma pessoa devido à sua raça, à sua cor, à sua opção religiosa, à sua origem, tá? Isso é racismo? Não. Não tem nada a ver com racismo, tá? Então vamos separar agora para que nós possamos compreender bem a matéria. A injúria racial é ofender uma pessoa em razão da sua cor, da sua religião, da sua origem, da sua etnia, certo? Registre isso aí. Isso que é injúria racial. Saulo, qual a diferença da injúria racial para o racismo? O racismo, existe uma lei específica que trata do racismo. É a Lei 7.716 de 1989. Nós não vamos fazer uma abordagem a respeito dos crimes de racismo nesse momento, mas eu vou entender muito fácil. Olha bem, o que é o racismo? O racismo é conceder privilégios ou maiores obrigações a alguém em razão da sua cor, da sua religião, da sua raça. Então, por exemplo, eu posso chegar numa sala de aula e falar assim, olha, na minha sala de aula, nenhum católico assiste minha aula, porque eu não gosto de católicos. Na minha sala de aula, nenhum evangélico assiste a minha aula, porque eu não gosto de evangélicos. Na minha sala de aula, nenhum japonês entra, não assiste minha aula de japonês. Não gosto de japonês. Então isso aí eu estou praticando o quê? O crime de racismo. Eu estou vedando um direito que uma pessoa tem em razão da sua opção religiosa, da sua raça, da sua cor. Tem uma fundamentação. Não existe um critério coerente para isso. Ah, Saulo, então a gente não pode ter diferenciações com relação a cor, raça, religião? Pode. É outra coisa. O que ocorre? As pessoas podem ser tratadas de maneira diferente. Desde que a justificativa para o trato diferente tenha amparo legal. Então, por exemplo, eu posso conceder um benefício aos idosos. Os idosos podem uma fila especial em determinadas situações. Os idosos podem ter vagas de estacionamento em shoppings, em supermercados mais próximos da entrada. As mulheres que estão grávidas, elas não precisam pegar fila em banco, elas podem ficar na frente. Por quê? Porque a justificativa é plausível. Poxa, não é razoável esperar um idoso, deixar um idoso esperando em pé na fila, uma mulher gestante na fila. Então, é um critério de diferenciação que tem embasamento jurídico. É um critério de diferenciação justo. Agora, eu não posso, por exemplo, dizer a ninguém que seja japonês vai entrar na minha sala para assistir aula. Qual a fundamentação jurídica para isso? Nenhum. Isso é crime de racismo. Então, racismo é proibir uma pessoa de fazer alguma coisa, de ter acesso a uma determinada situação onde outras têm, e essa proibição foi discriminatória. Essa pessoa ficou proibida de ter acesso a um serviço, de ter acesso a uma situação, simplesmente pela opção religiosa dela, em razão da cor dela, em razão da etnia dela. Isso que é racismo. A matéria que a gente está vendo aqui é injúria racial. O que é injúria racial? Injúria é ofender uma pessoa com a intenção de ofender, de atingir a sua honra subjetiva, seu decoro, sua dignidade. Então, o que é injúria racial? Quando uma pessoa chega e chama seu macaco, por exemplo. Né? Nós já vimos isso várias vezes em jogos de futebol. Jogos de futebol, um jogador chamou do seu macaco, seu negrume. Isso é o quê? Isso não é crime de racismo. Isso é crime de injúria racial. Né? Então veja bem. Ah, seu judeu ignorante. Então, isso é crime de injúria racial. Isso não é racismo. Agora, se eu chegar e falar o seguinte, olha, nenhum negro vai assistir minha aula. Isso é crime de racismo.
Agora, chegar e chamar o sujeito de seu macaco, isso não é racismo. Isso é injúria racial. Embora às vezes a gente assiste na televisão, fulano praticou crime, um jogador praticou crime de racismo contra o outro. Não é racismo, é injúria racial. Então o que é injúria racial? É ofender a honra subjetiva de alguém, a dignidade, o decoro de alguém, considerando aspectos relacionados com raça, cor, opção religiosa, etnia, entendeu? Isso é injúria racial. Não se confunde com racismo. Racismo é vedar uma pessoa de ter acesso a determinada situação que todas as outras têm. Mas proibir aquela pessoa de ter acesso àquela situação em razão da sua cor, da sua religião, da sua origem, da sua etnia, da sua opção religiosa. Notou a diferença? Então, quando um jogador, por exemplo, que é o mais comum que a gente sempre assiste, ofende o outro em campo, não é racismo, é injúria racial. Por causa, por exemplo, da origem racial dele. Seu japonesinho. Então, com a nítida intenção de ofender, isso configura injúria racial. Bacana aí? Fácil. Então, o crime de injúria é um crime muito simples da gente entender. Para a gente finalizar esse crime de injúria, vamos colocar as observações e as considerações gerais que a gente tem. Primeira coisa, é crime comum. É crime comum porque pode ser praticado por qualquer pessoa, correto? Bem, o que mais que a gente pode falar? É um crime mono ou unissubjetivo, certo? Muito bem. É um crime de forma livre. Por que é um crime de forma livre? Porque a injúria pode se dar de diversas maneiras. Perfeito aí? Tá. O que mais nós podemos falar? Admite tentativa, desde que na forma escrita. Ok? Não há que se falar em tentativa quando a forma for verbal. É um crime de pequeno potencial ofensivo. Ele é de pequeno potencial ofensivo no que tange a injúria simples e no que tange a injúria simples e no que tange a injúria real, correto? A injúria racial não é de pequeno potencial ofensivo. Por que a injúria racial não é de pequeno potencial ofensivo? Por que a injúria do parágrafo 3º não é de pequeno potencial ofensivo? Porque a pena máxima dela é superior a 2 anos. A pena é de 1 a 3 anos. Registrou isso aí? Olha só, eu tenho 3 espécies de injúria. A simples, a real e a racial. Quais são de pequeno potencial ofensivo? Ou seja, quais delas têm a pena máxima inferior a 2 anos? A injúria simples e a injúria racial. A injúria real. A injúria racial não é de pequeno potencial ofensivo, a prevista no parágrafo 3º. Por quê? Porque a pena máxima dela é superior a 2 anos. Registrou isso aí? Legal? Todas estas modalidades de injúria admitem fiança na fase policial, correto? Todas elas são passíveis de suspensão do processo. São normalmente crimes formais. Registrou isso aí? São crimes formais. Tá? O que mais a gente poderia anotar para a gente concluir? Eu acho que é o suficiente. E importante agora, ação penal do crime de injúria. Registra isso porque tem peculiaridades. O crime de injúria simples e o crime de injúria real é de ação penal privada. O que significa ser de ação penal privada? Só se procede mediante queixa. A própria vítima, o próprio ofendido, através de seu advogado, vai propor a ação através de uma peça chamada queixa-crime. Então, essa vítima vai ser o querelante. E ele vai propor uma ação contra quem praticou injúria contra ele, que é o querelado. Então, o crime de injúria simples e o crime de injúria real é de ação penal privada. A não ser que, no crime de injúria real, a lesão sofrida pela vítima seja grave.
aí será de ação penal pública incondicionada, correto? Então, vamos anotar essas considerações. Paulo, ação penal do crime de injúria. Então, vamos colocar assim. 1. Injúria simples, que é o caput. Ação penal privada. 2. Injúria real. O que é injúria real? Aquela que a vítima sofre contato físico, um tapa no rosto, puxar um bigode, correto? A injúria real também é de ação penal privada, ou seja, só se procede mediante queixa. No entanto, se as lesões que a vítima sofreu naquele momento que ela foi injuriada forem lesões graves ou gravíssimas, a ação penal será pública incondicionada. Registrou isso aí? Muito bem. E por último, eu tenho a última modalidade de injúria, eu tenho a injúria racial. Só lembrando, a injúria racial não se confunde com racismo. Existe a lei de 1989 que trata dos crimes de racismo. Rapidamente, relembrando o que é o racismo, é vedar determinada pessoa ter acesso a um lugar, a um local, a uma determinada situação, e essa motivação seja razão de raça, cor, religião, opção religiosa. Por exemplo, uma boate onde que não vai entrar, uma boate onde eu não aceito que entre na boate pessoas loiras. Isso é racismo. Uma boate onde eu não aceito que entre norte-americanos. Isso é racismo. Não tem fundamentação para isso, correto? Então registra isso. Racismo é vedar o acesso de alguém em razão da sua cor, em razão da sua opção religiosa, da sua origem, da sua etnia. Isso é racismo. A gente está tratando aqui de injúria racial. O que é injúria racial? É ofender a dignidade, o decoro de alguém, levando em consideração aspectos relativos à cor, relativos à raça, à opção religiosa, à etnia, à origem, correto? Então, por exemplo, plástico, para não esquecer disso, quando jogadores de futebol chamou de macaco, por exemplo. E aí a gente assiste, fulano praticou racismo contra o outro. Negativo. Praticou injúria racial, cuja pena é de até 3 anos, ok? E por que eu estou relembrando isso? Porque o crime de injúria racial não é de ação penal privada. Olha bem, ação penal privada, ou seja, aquela que a própria vítima processa o autor da injúria, vai ser qual? Na injúria simples e na injúria real. Desde que a injúria real não tenha ocasionado lesões graves. Porque se na injúria real ocasionar lesões graves ou gravíssimas, será de ação penal pública incondicionada. E na injúria racial que nós estamos falando, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então, para que o autor da injúria racial seja processado pelo Estado, né? O Estado inicia a perseguição penal contra o injuriador, a vítima tem que autorizar, a vítima tem que representar, tem que manifestar o interesse. Então, olha só, a injúria racial é de ação penal pública condicionada à representação. Eu vou repetir essa fala para a gente não confundir. Qual a natureza da ação penal no crime de injúria? Depende. Em regra, a injúria é de ação penal privada. Qual que é de ação penal privada? A injúria simples e a injúria real. Agora, a injúria real, aquela que há contato físico, ela pode ser de ação penal pública incondicionada se em razão desse contato físico a vítima sofre lesão grave ou gravíssima. Registrou isso aí? É aquela injúria do parágrafo 2º do 140.
E aí eu tenho a terceira espécie de injúria, a injúria racial. O que é a injúria racial? É ofender a dignidade, o decoro de alguém, levando em consideração aspectos de cor, de raça, de etnia, ficção religiosa, de origem, ok? Nesse caso, a ação penal é pública. Quem promove é o Estado, através do Ministério Público, mas é uma ação penal pública condicionada. O que significa? Para que o Estado possa processar o autor da injúria, a própria vítima da injúria tem que autorizar o Estado, tem que manifestar o interesse, tem que inquirir, tem que representar. Ok? Isso aí, registre isso com muita atenção. Então, a ação penal no crime de injúria vai variar conforme o caso. Pode ser privada, que é a regra, pode ser a pública incondicionada ou pode ser pública condicionada. E nunca mais vamos confundir injúria racial com racismo. Racismo tem uma lei específica, não tem nada a ver com a injúria racial. Entenderam isso aí? Fácil? Bacana. Dando sequência, então, à nossa metodologia, anotem as nossas perguntas para que vocês possam me mandar para o meu e-mail sgvmansur@yahoo.com.br. Lembrando só de alguns colegas que ainda não mandaram para mim as respostas que eu pedi com relação à calúnia e difamação. Correto? Prestem bastante atenção nisso aí, turma. Tá? Então vamos lá. Primeira pergunta com relação ao crime de injúria. O crime de injúria protege a honra subjetiva. Não estou perguntando, estou afirmando. Agora a pergunta. Essa honra subjetiva se desdobra em quê? Qual o desdobramento da honra subjetiva? Ok? É a primeira pergunta e a resposta está naquelas palavras que vocês, naqueles elementos do tipo que vocês sublinharam quando nós começamos a estudar a matéria lá no artigo 140. Perfeito? Muito bem. Segunda pergunta. É cabível injúria contra os mortos? Fácil demais a conta. Correto? Terceira pergunta. Agora, não é uma pergunta, é uma comparação. Diferencie injúria racial e racismo. É a nossa terceira. Diferencie injúria racial e racismo. Ok? Muito bom. Quarta pergunta. Em quais hipóteses o Código Penal afasta a punição por crime de injúria? Em quais hipóteses que o Código Penal diz que não constituirá injúria ou difamação punível? Lembrando que o Código, em um dos artigos ali, enumera as 3 situações onde não será punível a injúria e a difamação. Ok? Última pergunta. O que é a ação penal privada? Essa já é um pouco diferente para a gente estimular o raciocínio. Perfeitamente aí? Olha, gente, muito bom. Nós finalizamos os crimes contra a honra. Espero que tenham compreendido a matéria. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo, ao nosso programa. Em breve marcaremos uma live para que possamos tirar todas as dúvidas dessas matérias que estão sendo ministradas online. Combinado assim? Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tá? Não esqueçam, quem ainda não fez a inscrição no canal do YouTube do professor Saulo Mansur, faça, porque em breve estas aulas estarão disponíveis apenas para aqueles que estão inscritos. Tá joia? Um grande abraço aí, fique com Deus e até nosso próximo encontro, tá? Tchau, tchau.